George R. R. Martin finalmente falou o que ele não gostou na segunda temporada de House of the Dragon e ainda comentou como uma mudança pode afetar todo o futuro da história. E aqui nesse vídeo eu vou te contar tudo o que ele disse. Então, vamos nessa! I don't want to. Fala pessoal, eu sou o Pedro e contextualizando aqui pra quem não sabe, George R. R. Martin, o autor das Crônicas de Gelo e Fogo e também de Fogo e Sangue, que é o livro base de House of the Dragon, contou que faria um post comentando que ele não gostou na segunda temporada. Então, chegou o dia e ele fez o post. O post saiu nessa quarta-feira, dia 4 de setembro, mas na hora que eu tô aqui gravando esse vídeo, o post saiu do ar, aparentemente não está mais disponível. Eu até tentei de novo no site, primeiro dei que o site estava fora do ar, que o site tinha caído, aí quando carregou, boom, o post tinha sumido. Aí eu não sei se alguém da HBO leu e falou assim pra ele, cara, apaga isso agora, senão tu tá ferrado. Aí ele deletou o post, se ele mudou de ideia e deletou, ou se tipo assim, o site sobrecarregou, sabe? Era muita gente ao mesmo tempo acessando, aí o site não carregou e blang, o post sumiu. Enfim, não sei o que rolou, só sei que eu li tudo que ele disse, fiz aqui esse vídeo e ainda tirei print de tudo que ele disse pra mostrar aqui pra vocês. Primeiro, ele fez meio que um clickbait. Ele não disse tudo que ele não gostou na segunda temporada. Ele não fez uma lista, olha, não gostei disso. Não. Ele comentou especificamente sobre sangue e queijo. E como a mudança de sangue e queijo vai afetar no futuro da história, usando isso pra explicar por que ele não gostou da mudança. Ele começou o post dizendo que, gostou do primeiro e do segundo episódio da segunda temporada, que foram bons episódios, uma baita maneira de começar a temporada, mas que ele concorda com os fãs que não gostaram da mudança envolvendo sangue e queijo, especialmente da mudança de tirar o Maelor da história. Na série, Aegon e Rhaelena têm dois filhos, Jaehaerys e Jaehaera, os gêmeos, mas no livro, além desses dois, eles também têm um terceiro, o Maelor, o filho mais novo de 2 anos, que não existe na série. Na série, sangue e queijo vão atrás do Aemond, não o acham e aí vão atrás do Jaehaerys, mandando a Rhaelena dizer qual dos dois era o Jaehaerys. Ela aponta corretamente, o Jaehaerys é morto, enquanto ela foge com a Jaehaera. No livro é bem diferente. Quando os dois chegam para matar um dos filhos da Rhaelena, eles mandam a Rhaelena escolher qual dos 3 ela quer que morra. Ela se oferece, mas eles falam filho por filho. Então, sem ter muita opção, ela acaba escolhendo o Maelor, porque ele tem 2 anos e seria novo demais para entender o que está acontecendo. Então, Queijo vai no ouvido dele e diz, viu só garotinho, a sua mãe quer você morto. Então, ele dá o sinal para Sangue e Sangue decapita o Jaehaerys. A partir desse momento, a Rhaelena entra em uma depressão profunda, porque ela mandou seu próprio filho ser morto e o que morreu foi um outro. A partir desse momento, ela nem aguenta mais olhar para o Maelor, que aí acaba sendo cuidado pela Alicent. O próprio George dá esse contexto para explicar os seus pontos e por que ele não gostou. Primeiro, ele fala que conversou com o showrunner Ryan Condal, explicando que ter uma criança de 2 anos no set é um problema muito grande por conta da logística, inevitabilidade, atrapalharia muito o orçamento, limitaria muito o que eles poderiam fazer na cena, mas garantiu pra ele que o Maelor não foi cortado, apenas adiado. Ele mesmo diz que aparentemente o Ryan Condal mentiu pra ele, porque o Maelor não vai aparecer aqui na série, ele foi cortado de fato. Até poderiam falar que Helena está grávida, mas não, ela não tá grávida. Se ela estivesse, pelo estado dela no último episódio da segunda temporada, é um estado muito inicial da gravidez, e como agora não terá mais saltos temporais, não tem como ela dar luz ao Maelor e o Maelor ter a história que acontece, lá no livro. Ele mesmo disse que quando o Ryan Condal foi até ele e apresentou pra ele essa ideia, que o Maelor não estaria em Sangue e Queijo e por quê, ele foi contra e explicou seus motivos, que eu vou contar a partir de agora. Mas ele não argumentou muito, nem argumentou com muita veemência, então a sua opinião nem foi muito considerada. Ele mesmo fala isso como uma forma de tipo assim, se eu tivesse argumentado mais, se eu tivesse lá batido na tecla que não pode não ter Maelor, eles poderiam ter mudado isso, mas como eu não fiz isso, deu no que deu. Para explicar o problema do George R. R. Martin com o corte do Maelor, eu vou comentar spoilers do futuro de House of the Dragon, spoilers do livro e da série, já que além de que tá no livro vai rolar na série, ele mesmo no seu texto deu alguns spoilers da terceira temporada. Vamos lá, quando a Rhaenyra toma Porto Real, a Alicent, antes de se render pra Rhaenyra, manda Sir Rhaelys Fel entregar a Jaehaera aos Baratheon lá em Ponta Tempestade e manda Sir Rickard de Thorne levar o Maelor até o exército Hightower e Oldeiron, que estavam indo para Porto Real. Sir Rhaelys completa sua tarefa, mas Sir Rickard de Thorne acaba falhando. Ele para em uma taverna e lá ele é descoberto. Ele é morto enquanto as pessoas tentavam pegar o Maelor,
Maelor, já que a Rhaenyra ofereceu uma boa recompensa para quem levara ela, Maelor e Jaehaera vivos. Mas nisso, o Maelor também foi morto e foi meio que despedaçado. Tipo, várias pessoas tentaram pegar o Maelor ao mesmo tempo, cada uma puxando por um lado, e como ele era uma criança frágil de 2 anos, ele foi despedaçado e foi morto. Sim, é uma cena horrível e até horrível de se imaginar. Ele disse que criou esse momento no livro com o intuito de mostrar que os cavaleiros da Guarda Real são leais e corajosos, independente de serem verdes ou negros, já que o Rickard Thorne lutou até a morte para tentar proteger o Maelor. Mas ele mesmo comentou no post que o problema não é a morte do Maelor em si, e sim o efeito em cadeia que ela acaba causando. Quando chega na capital a notícia de que ele foi morto e de como ele foi morto, a Helaena acaba se matando. Ela se sentia muito culpada pelo que aconteceu em Sangue e Queijo, e quando ela soube que o filho que ela mandou para morrer foi brutalmente morto, ela não aguentou, se jogou da janela e se matou. A Helaena era uma rainha amada, como vimos especialmente na cena do funeral. O povo adorava ela. Já a Rhaenyra, naquele momento, já não era muito querida. Quando ela chegou, ela teve que aumentar muitos impostos para corrigir o rombo deixado pelos verdes. Ela passou a taxar tudo, e com isso o povo passou aos poucos a ir contra ela. Então, quando o povo ficou sabendo da morte do Maelor e da morte da Helaena, começou a se falar pela cidade que eles foram mortos a mando da Rhaenyra, o que, claro, piorou ainda mais a imagem dela. Isso levaria à ascensão do pastor, o ataque ao fosso, a morte dos dragões e a fuga da Rhaenyra, que no caos de Porto Real iria para a Pedra do Dragão, onde lá seria surpreendida pelo Aegon e lá seria morta pelo Sunfyre. Ele mesmo disse que o Maelor em si não significa muito, mas tirar ele da história acaba causando um efeito em borboleta na história que pode ser bem perigoso. Ele finaliza dizendo que a motivação para algumas coisas vão ser mudadas, afinal o Maelor não existe, então tudo isso vai ser diferente em House of the Dragon. Mas ele comenta 2 coisas que, cara, me deixaram com uma pulga atrás da orelha. Ele fala que há mais mudanças por vir, mudanças perigosas que podem afetar o futuro da trama. Ele finaliza o texto com isso, falando que vai ter novas mudanças e mudanças perigosas, mas no meio do texto ele também dá um spoiler da 3ª temporada. Ele diz que viu o esboço e no esboço da 3ª temporada a Helaena vai se matar. Mas ela vai se matar sem nenhum motivo em particular, sem nenhum horror novo, nenhum evento que vai traumatizá-la e desestabilizá-la. Bom, tudo isso que eu disse foi dito pelo próprio George R. R. Martin lá no seu blog. Quando eu tô gravando aqui esse vídeo na tarde da quarta-feira, dia 4, né? Eu não sei se o post vai voltar, se vai voltar diferente, se nunca vai voltar. Eu postei vários prints pra vocês verem que eu não tava mentindo. Agora que eu contei tudo que ele disse, eu quero dar a minha opinião. Sim, realmente, a morte do Maelor vai causar o efeito em cadeia, que vai causar a morte da Helaena, a morte dos dragões, a morte da Rhaenyra. Mas tudo isso é corrigível e pode sim ser mudado na série. A morte do Maelor é sim cortável. Cara, não tem como você mostrar uma cena de uma criança de 2 anos sendo jogada pra cá, pra cá, pra cá e ser morta, sabe? Tipo, várias pessoas puxarem uma criança de 2 anos pra um lado e cortarem ela em pedacinhos, como se fosse um pedaço de papel, um boneco de pano, sabe? Não tem como fazer uma cena desse jeito aqui em live action. É muito mais bizarro e muito mais surreal do que, por exemplo, essa cena lá de Game of Thrones. As motivações por trás da morte da Helaena podem sim ser mudadas. A série pode sim criar novos eventos, novas camadas, novos acontecimentos para fazer a Helaena estourar, para fazer a Helaena se matar e também para fazer o povo achar que foi a Rhaenyra que mandou matarem a Helaena. E nisso, né, causando o mesmo efeito em cadeia que tem lá no livro. Então sim, dá pra série adicionar um novo evento que vai deixar a Helaena traumatizada, que vai, tipo, desestabilizar totalmente a Helaena ao ponto dela não aguentar e se matar. Agora, o problema desse post é que ele falou que a Helaena vai se matar na 3ª temporada. Beleza, já era esperado. Mas ela vai se matar sem nenhum outro motivo. Tipo, agora na história não há nenhum motivo pra Helaena se matar. Só se ela teve um surto com várias visões, não aguentou e se matou. O que seria bem bosta, pra ser bem sincero. Ou sei lá, se o Aemond queria matar a Helaena, enfim.
Tipo, agora na história não tem motivo pra Helena se matar e se jogar da janela, sabe? Cabe à série, os roteiristas, criarem motivações pra levarem esse acontecimento. E assim, ele mesmo disse no post, vou até deixar o print bonitinho pra vocês, que quando ele leu no esboço, não há nenhum outro motivo, nenhum outro acontecimento. Mas é aquela, o esboço não é o roteiro. O roteiro não é o produto final. Ao meu ver, sim, dá pra você tirar a morte do Maelor, ainda mais tirar a forma que ele é morto, porque é uma cena horrível, e dá pra você criar novos acontecimentos que vão causar o suicídio da Helena, que vai causar o povo suspeitar que foi a Rhaenyra, que vai causar tudo aquilo até levar a morte dos dragões, a morte da Rhaenyra. Dá sim pra mudar a motivação e trabalhar uma motivação muito boa. Agora sim, eu fiquei bem decepcionado com esse post. Pelo jeito que ele vendeu e que foi popularizado, divulgado aí a público, eu achei que, cara, ele faria um mega post assim, olha, eu não gostei disso, com várias coisas que ele não gostou. Mas ele fez um mega post falando que não gostou de terem cortado o Maelor e como isso pode ser perigoso pro futuro. Sendo que esse futuro pode sim ser diferente e pode ser tão bom quanto o livro, sabe? Porque, pô, eu esperava que ele fosse falar da Nithos, porque a Nithos foi cortada e isso sim afeta o futuro do Daemon e a motivação pra ele se matar na luta contra o Aemond. Ele falando do arco da Rhaenyra, que foi totalmente jogado e foi bem fraco na temporada. Ele falando do Ulf ser filho do Balon, sendo que no livro o Balon era o homem mais fiel do mundo. Mas não, tendo várias coisas pra ele comentar e relevantes assim, ele falou do Maelor, que o Maelor foi cortado e como isso pode afetar o futuro. Sendo que se os roteiristas forem competentes em criar uma nova história, o futuro pode ser tão bom quanto. Se ele falar mais alguma coisa, dependendo do que ele falar, eu comento aqui em vídeo, se não, pelo menos eu comento lá no Instagram do Good Nerd. Se você não me segue, dá um pulinho lá. Mas o que você achou disso? Acha que o George tá certo, tem argumentos válidos, ou acham que ele fez muito alarde para pouca coisa? Enquanto eu espero vocês comentarem, aqui eu comento tudo que vai acontecer na terceira temporada, se for seguir o livro, enquanto aqui eu comento ainda mais coisas que vão acontecer na segunda temporada, inclusive comentando sobre como é a morte do Sir Criston Cole. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!